Olá pessoal, amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Luiz Pavan e nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite em algo muito importante, pessoal, mas muito importante. E eu gostaria que todos prestassem muito atenção no que eu vou pregar. E uma coisa importante, o que eu vou ler aqui está na tua Bíblia, ok? Então é muito importante que você preste atenção no que diz a palavra de Deus, para quê? Para que você possa viver o que está escrito na palavra de Deus, porque o que está escrito na palavra de Deus é uma promessa que Deus deu para mim, para você. Primeiro, eu sempre digo uma coisa: o primeiro que Deus Pai enviou foi o Senhor Jesus, depois os discípulos, depois 70 e por fim toda a igreja. E tudo que está na Bíblia é promessa de Deus para mim e para você. E aí eu digo para você uma coisa: como foi com os discípulos, como foi com os santos apóstolos, tem que ser conosco também. Por isso que eu quero que você preste atenção no que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Olha só o que diz a palavra. Paulo, primeiro, para você entender claramente, quem escreveu a epístola aos Coríntios foi o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz assim, ó: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes. Ou seja, ele tá se apresentando. É como uma carta que você escreve para alguém, para um conhecido, para alguém, para alguma autoridade, para alguma pessoa. Ou seja, você se identifica e você está expressando quem é que está escrevendo essa carta. E aí entra um detalhe. Paulo, chamado então apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes. E olha o que ele diz daí: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. E olha o que ele diz: com todos, os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, no início da live eu tenho dito uma coisa importante, muito importante. Eu gostaria que você prestasse atenção. Toda palavra que está na Bíblia Sagrada, primeiro ela foi escrita para se cumprir na pessoa de apóstolos, né? E depois na igreja primitiva. E por fim, no nosso tempo, ou seja, nesse tempo presente, na vida de todo aquele que crê. Então, uma coisa que você precisa entender, gente, de uma vez por todas e por amor da tua vida espiritual, é que o Senhor Jesus ele foi enviado por Deus Pai para santificar a raça humana num todo, não só um grupo de pessoas, entende? Você tem que entender a linguagem da Bíblia. Então, quando você observa que Deus ele mandou na terra o único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o único filho em sacrifício para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E aí, dentro dessa visão, pensa comigo: Deus Pai, Deus Filho, que é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo, é a Trindade. Não existe outro Deus. Esse Deus, essa Trindade é que criou tudo que existe e tudo que há, quer sejam coisas espirituais ou físicas. E aí é natural que Deus Pai, ele envia no tempo que ele designou e determinou o Senhor Jesus para nascer na forma humana, né? E a gente sabe como ele nasceu. A Virgem Maria estava na casa dela e o anjo Gabriel se apresenta para ela, ela tem a visão e vê o anjo. O anjo diz: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E ela se assustou com a visão que ela tinha. E aí o anjo foi falando com ela e disse: não temas, Maria, né? Porque Deus achou graça nela. Enfim, ela era uma pessoa pura, virgem, uma pessoa que conhecia a palavra. E por fim ela disse, né? O anjo disse: em ti vai ser gerado o Filho de Deus. Ela diz: mas como vai ser isso se eu não conheço o varão? Aí o anjo diz: o Espírito Santo descerá e o que em ti será gerado será chamado Filho de Deus. E aí que entra um detalhe: se você olhar pelo ponto de vista da Bíblia, só da Bíblia e não dos homens, você vai entender claramente que Jesus é um só, um. E através dele é que os homens são santificados.
E fora de Cristo não há santificação para ser humano nenhum. Por isso, meu irmão, olha para a palavra, presta atenção. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão Sóstenes. Aí ele está falando o que Jesus faz na vida de todo o que crê. Não só fez na vida dos discípulos da igreja primitiva, como faz agora na vida de todos nós que cremos nele. E eu volto a dizer uma coisa, só nele. Por quê? Porque ele foi o único enviado por Deus Pai. A raça humana toda estava entregue na mão de Satanás pelo pecado de Adão e Eva. Se Jesus não morresse na cruz, olha para mim, ó. Coitado de mim, coitado de você, coitado de todo mundo. Não teria um salvo. Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria, todo mundo estaria perdido, meu irmão. A igreja primitiva toda estaria perdida. Mas Deus Pai enviou o Senhor Jesus para nos santificar. E aí Paulo diz, a igreja de Deus que está onde? Em Corinto. Ele está escrevendo a carta aos Coríntios. E aí ele diz, aos santificados em Cristo Jesus. Olha o termo que o apóstolo São Paulo está dizendo. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Com quem? Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nós, deles e nosso. O apóstolo São Paulo, ele se coloca numa condição de servo, né? Servo. Em outras cartas, Pedro, também dizem claramente assim, Pedro, servo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Jesus Cristo. Mas quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é Senhor. E ele é quem santifica a raça humana. Por isso, uma coisa importante, você tem que aprender conforme a Bíblia. Sabe, não misturar as coisas, pensar que alguém é mais importante do que você, meu irmão. Olha bem para mim aqui, Pedro, Paulo, João, Lucas, o próprio apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Coríntios não é nada melhor do que você. Nada melhor. Por quê? Porque ele precisou ser santificado pela fé em Jesus para ser santo. Da mesma forma, eu e você. Por isso, a raça humana toda, meu irmão, ela só é santificada a partir de Cristo. Da fé no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é impossível sermos santificados de outra forma. Era impossível Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria serem santificados fora de Cristo, gente. Por isso que é importante você parar, você pensar, pedir para Deus te dar entendimento para você compreender as Escrituras. Eu, quando li a Bíblia no início do meu chamado, eu procurava abrir até antes, muito tempo antes, eu procurava ler, entender a Bíblia, eu não entendia praticamente nada. Essa é a realidade dos fatos. Por quê? Porque a gente lia de corrido, mas não parava para meditar. Meditar em que ponto? Primeiro, quem foi enviado por Deus Pai? O Senhor Jesus. Então ele é um só. E a partir do momento que Deus Pai é um, o Senhor Jesus é um e o Espírito Santo é um, em quem vamos colocar a nossa fé? E aí, entre esses princípios, o Senhor Jesus ele foi enviado por Deus Pai para quê? Para santificar toda a raça humana. E aí que entra a questão, por que Jesus morreu naquela cruz, pastor? Ele morreu para santificar todo aquele que nele crê. Porque o sangue de Cristo derramado até a última gota na cruz, e ele derramou o sangue dele, não foi outro. É para perdão dos nossos pecados. A carne dele é para limpar o nosso corpo de toda enfermidade. E isso as pessoas não sabem, por falta de parar, de pensar, de dizer, mas Deus, eu quero entender. As pessoas passam em branco e um detalhe, nasce, cresce, morre sem se santificar, não vai ser salvo, gente. Porque Jesus disse, lá em João 14,6, se não me foge, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, gente, por amor da tua vida espiritual, o que você precisa entender? E outra coisa, nós não somos eternos para ficar brincando com essas coisas. É muito mais sério do que a gente imagina. Gente, olha para mim aqui.
Nós não estamos tratando sabe, de coisas, de vender, como eu já vi um pastor dizer, de vender banana na feira. Nós estamos tratando da vida eterna, a nossa vida eterna. E ela só se dará a partir da fé no Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós sermos salvos fora de Cristo, gente. E não tem como sermos santificados fora de Jesus. E aí entra um detalhe, nós aprendemos que os santos são mais importantes do que nós. Não, meu irmão, nós também somos santos. Hoje à noite eu estou pregando a todos os santos que me ouvem pelo Facebook. Vou dizer aqui, ó, sem medo de errar, sábado vou pregar os santos da igreja em Caxias, domingo pela manhã vou pregar os santos da igreja em Farroupilha, domingo à noite aos santos da igreja de Gramado. E em breve vou pregar os santos da igreja que Deus vai levantar aqui em São Francisco. E hoje estou pregando aos santos que estão me ouvindo pelo Facebook. Aí eu vou dizer para você assim, você pode se chocar com o que eu estou dizendo. Talvez você seja a primeira vez que vai ouvir um pastor pregar a palavra. E eu não tenho medo de errar no que eu vou dizer para você. Você está sendo chamado para ser santificado e ser santo também. Como Pedro foi e é, como Paulo, João, Lucas, Maria e todos os santos. Por quê? Porque todos foram santificados por causa de pela Paulo. Gente, não é o pastor Pavan falando, eu não sou nada. Mas pega, se comparar o meu ministério com o ministério de São Paulo, gente, eu boto a mão na cabeça, eu não sou nada. Mas esse camarada chamado apóstolo Paulo, que foi terrível contra a igreja, perseguiu a igreja, matou Estevão, o sangue de Estevão estava na mão dele, e ele se abominou quando ele se converteu. Ele disse, eu sou o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Cristo. Esse Paulo, que agora é o apóstolo Paulo, ele escreve a maior parte das cartas do Novo Testamento, gente. Mateus, Marcos, Lucas e João, os apóstolos, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, é tudo carta do apóstolo São Paulo, gente. A maior parte do Novo Testamento foi ele que escreveu. Então, se eu pego, por exemplo, o meu ministério agora, eu tô pregando daquilo, não do que eu escrevo, do que eu quero que você entenda, mas daquilo que os santos apóstolos pregaram, daquilo que o Senhor Jesus ensinou. E esse é o fio, sabe? É uma linha muito tênue, é muito perigoso pregar o evangelho. Por quê? Porque se eu não pregar de Cristo, eu tô perdido, meu irmão. E se eu pregar no outro nome fora de Cristo, eu levo você à perdição e Deus vai cobrar de mim isso. Por isso eu sou responsável de seguir o quê? Uma linha, um pensamento e uma única visão que a Bíblia nos mostra, a saber, Cristo morto por vós, em favor de vós, e Cristo santifica a vós. Por isso, também vou compartilhar no YouTube essa mensagem para que as pessoas possam abrir o entendimento e compreender que ao invés de nós seguirmos os santos, devemos seguir aquele que santifica os santos. Quem? O Senhor Jesus. Porque eu volto a dizer, Deus Pai é um só um. O Senhor Jesus é só um. O Espírito Santo é só um. O Criador meu e teu, meu irmão, é um só. É um só. E aí entra um detalhe, a questão toda é essa, por nós não termos o conhecimento da palavra, por vivermos a vida toda ouvindo o que os homens diziam e não aquilo que a Bíblia diz, nós cremos nisso, naquilo, naquele outro, num monte de coisa. Mas quando nós nos deparamos para a Bíblia, de quem os santos apóstolos pregaram e pregam? Porque até hoje é a palavra que eles pregaram que está aqui, na minha mão e na tua mão em casa, eles pregaram do Senhor Jesus. Então, como nós podemos negar a Escritura, sendo que os 11 discípulos estiveram com Cristo? Eles viveram todos os momentos com o Senhor Jesus, eles viram Cristo pregado na cruz, eles viram Jesus ressuscitado, eles falaram com Jesus depois de ressuscitado, eles viram
o Senhor Jesus ascender aos céus em Marcos capítulo 16, versículo 15. E antes de ascender aos céus, o Senhor Jesus, ele fala com os discípulos e ele dá mandamento dos apóstolos pregarem somente no nome de Cristo. Por isso eu venho aqui e eu prego hoje aos santos, aos que estão sendo santificados, no nome do Senhor Jesus. Eu não posso pregar num outro nome. Você não pode crer em outro nome. Pode até crer, mas não vai ser salvo. Gente, por amor de Deus, medita comigo aqui. Primeira epístola do apóstolo São Paulo, não é do pastor Pavan. Não sou nada, sou pó escolhido. Deus me fez ser o que eu sou hoje. E olha o que ele diz, primeira epístola do apóstolo São Paulo, ele escreve aos Coríntios e ele se apresenta. Paulo, prefácio e ação de graças. É uma carta que ele está escrevendo. Tem o prefácio, saudação e ação de graças. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Quem é que está escrevendo a carta? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão Sóstenes. Eu não sou pastor porque eu quis ser. Nunca imaginei que eu seria o que eu sou hoje. Isso é uma coisa muito doida. É muito sério isso. E eu vou dizer para você que Deus vai chamar também para pregar a palavra. Aqueles que Deus chamar, vai ser pela vontade de Deus. É Deus que chama. E gente, bem-aventurado aquele que diz, Senhor, eis-me aqui. Porque o apóstolo São Paulo dizia, para uma coisa eu fui levantado, para pregar o evangelho de Cristo. E ele disse assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho de Cristo. Porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, gente, você que está sendo chamado primeiro para ouvir, desperta o teu coração para essas verdades e Deus sabe o que Ele quer de cada um de vocês. Por isso, o princípio de tudo, quando você passa a dar ouvidos para a palavra de Deus, a coisa mais importante que você tem que fazer agora em vida é questionar, é entrar em contato comigo, 54999548670 no meu WhatsApp, me questionar, dizer, pastor, me explica isso, que eu quero entender então. Porque, gente, sem conhecimento nós não temos o entendimento. E sabe aonde a gente vai chegar? Lugar nenhum, espiritualmente falando. Nós vamos quebrar a cara no dia do juízo. Por quê? Porque Deus Pai enviou o Senhor Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. E levantou quem? Os discípulos para pregar dele. E aí nós vamos seguir outros. Por amor de Deus, abra teus olhos. Não siga ninguém a não ser a Cristo. Porque você também, pela fé em Jesus Cristo, é santificado e é chamado santo. Por isso São Paulo se apresenta. E no versículo 2 ele se refere a quem? Não mais a ele, mas toda pessoa que passa a ouvir a palavra de Deus. E aí ele diz, a igreja de Deus que está onde? Em Corinto. A igreja de Deus que está no Facebook, eu vou usar o termo, que está me ouvindo, que vai me ouvir. A igreja de Deus que está lá em Caxias e sábado eu vou pregar, lá em Farroupilha, em Gramado, aqui em São Francisco, em todo lugar aonde tem um cristão que crê no nome de Jesus. Está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. E olha o termo que ele usa, chamados santos. Você que já fez tudo de errado na tua vida, que nem eu já fiz. Você que já fez as coisas mais terríveis da tua vida, agora que você se volta para a palavra, tu é santificado. São Pedro, gente, quando Jesus operou a pesca maravilhosa, ele viu a abundância de peixes. Pedro caiu de joelho diante de Jesus e disse, mestre, nem olhou para Jesus, afasta de mim porque eu sou homem pecador. Aí Jesus olhou para ele e disse, Pedro, levanta daí que eu vou te fazer um pescador de homens. Pedro foi santificado. Pedro era tão ruim, gente, mas tão ruim, que quando prenderam Jesus no Getsêmani, o que o Pedro fez? Puxou a peixeira e cortou a orelha do Malco, mas deu para dar na cabeça e a matar o Malco, que era um guarda, um soldado. Porque quando foram prender Jesus, Pedro estava ali com uma espada na cintura, ele não podia ter a espada. Ele tinha que ter a palavra no coração. E ele pega e fere a cabeça do soldado. Resultado,
Jesus pega a orelha do cara lá, cola a orelha e diz: Pedro, guarda essa espada aí. Tu não entende nada das coisas. Pedro velho estava doido, queria arrebentar com todo mundo que ia pegar Jesus, mas foi para isso que Jesus veio, para morrer na cruz do Calvário. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes você já negou a Jesus? Quantas vezes eu neguei a Jesus? Porque quantas vezes Deus me chamou para mim ouvir essa palavra e eu não aceitava, eu rejeitava. Quantas vezes eu fui evangelizado por amigos meus que eram cristãos, crentes, crentão, fervoroso, e eu rejeitava. Eu neguei a Cristo também, você também já negou. Quantas vezes? Por isso muitas vezes eu via os pastores pregarem: Pedro negou 3 vezes. E quantas vezes nós negamos a Jesus? Quantas vezes as pessoas vão pelos lugares, né, e aí alguém diz: você é crente, não é? Não. Negou a Jesus. É o 007, né? Está dentro de uma empresa e ninguém sabe que é cristão. Porque o termo cristão, gente, pode escrever o que eu digo. Para o mundo é um termo pesado. Mas olha para mim aqui: cristão vem de Cristo. Os únicos salvos desse mundo, dessa terra, serão os cristãos. Por isso que o cristão no mundo ele é perseguido. No tempo dos discípulos, por exemplo, estavam os cristãos aonde? No Coliseu de Roma, para ser devorado por leões, por feras. E eles não negavam a fé. Hoje as coisas mais bárbaras que você pode imaginar cometem contra cristãos. Mas no último tempo também o governo que vai se levantar sobre a terra vai perseguir todo mundo que adora ou que adora coisas também que se chama Deus. Porque ele vai... 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Perdão, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Mas o cristão vai ser o alvo de novo no final dos tempos. Por isso, gente, não tem como você fugir de uma realidade aonde ou você se curva para o sistema que vai ser implantado, ou você siga Cristo e tenha a vida eterna, porque quem for marcado, gente, infelizmente, pelo sistema que vai se levantar no último tempo, não vai ser salvo. E aí não vai ter a vida eterna. Tu entende? A nossa vida aqui é passageira e nós vamos entrar numa eternidade que não tem fim. Então hoje, o que o Senhor Jesus está fazendo comigo e com você que me ouve? Nos santificando. E Deus mesmo nos chama do quê? De santos. Com quem? Com todos os que em todo lugar invocam o nome. E aí que eu quero que você entenda uma coisa: o nome, só o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso. Onde a gente vai parar? Como é importante estudar. Olha só o que diz daí. Versículo 3. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz sobre os homens só da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. De ninguém mais. Por isso que o mundo vive assim. Ou seja, uma guerra. E aí diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada através de quem? Em quem? Em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Qual é o testemunho de Cristo? Que ele é o Salvador de todo aquele que não existe salvação em nenhum outro. São Pedro diz: nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem como fugir disso, gente. Não tem como nós anularmos a palavra. Se eu viesse aqui e pregasse que existe salvação em outro também, eu estaria perdido. Você se perderia por causa da minha irresponsabilidade espiritual, aonde eu te levo você a crer em outra pessoa além de Cristo, fora de Cristo. Gente, é suicídio, meu irmão. É suicídio. Por isso, olha o que São Paulo diz daí. No 7, da mesma maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons espirituais, o entendimento, conhecimento, o dom de curar, os dons da profecia, os dons da palavra, o amor.
Eu sei que muitas vezes nós pregamos palavras duras e difíceis de entender, que às vezes eu até digo, Deus, por que que eu preguei assim? Mas Deus sabe por quê. Deus sabe por que muitas vezes, quando eu fui num culto, eu saía depenado, né? Arrebentado por dentro e por fora. Deus sabe por que muitas vezes você foi num culto e o pastor, usado pelo Espírito Santo, te arrebentou por dentro e por fora. Porque a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus, ela vem e ela confronta a nossa maneira de pensar, de agir, de viver. Tanto é que chega um dia que você mesmo se olha na frente do espelho e diz, olha, se tu não mudar, tu tá mesmo. Essa é a realidade dos fatos. Eu dizia, olhando para mim mesmo, no meu olho no espelho, se tu morrer hoje, tu vai para o inferno. Eu dizia para mim isso. Por quê? Porque eu estava conhecendo a palavra e confrontava com a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, de viver. E aí eu sabia que eu estava errado e que eu não seria salvo se eu não me convertesse, se eu não me arrependesse dos pecados. Ninguém vai ser salvo fora de Jesus e sem arrependimento. Não tem como você fugir disso. E, gente, aí entra um detalhe. Eu sempre digo uma coisa nos meus cultos assim, né? Muitas vezes disse, não sempre, né? Mas muitas vezes, em alguns momentos eu falei, vida pelos filhos, qualquer pai, que é pai mesmo, dá vida pelos filhos, morre pelos filhos. Então eu te digo uma coisa, morra para o mundo e viva para Deus e dê a vida para os teus filhos. Porque a vida que você deve dar para os teus filhos não é a tua, mas é Cristo. Porque só pela fé no Senhor Jesus é que a tua família vai ser salva. Por isso São Paulo disse em Atos, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu fui o primeiro da minha casa e valeu a pena. Como valeu a pena? Oh, como valeu a pena. Glória a Deus. E olha só, de maneira então que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim. É Ele que nos confirma até o fim. Serdes irrepreensíveis no dia. Fiel é Deus, pela qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Nunca tenha comunhão com ninguém além de Cristo. Porque você vai ter comunhão com quem não morreu por você na cruz. E você fere um princípio e você peca contra Deus. Essa é a realidade. Qual o princípio que eu vou ferir, pastor? Tá doido? Eu creio no anjo da guarda. Pois é, não pode crer no anjo da guarda. Ele existe, mas você tem que crer no Senhor Jesus. Eu posso orar para o anjo da guarda? Não. Não. Você tem que orar a Deus Pai em nome de Jesus. Porque, entenda isso. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ninguém entra na presença de Deus Pai a não ser pelo Senhor Jesus. Jesus, ele disse também, eu sou a porta. Ele é a porta. Ou seja, existe uma só porta, Cristo. Não existe outra forma, outro meio de entrarmos no reino de Deus. Gente, isso é tão sério. Só para você ter uma céus, diz o livro de Salmos, que Jesus, pela primeira vez na história, depois que Deus criou o ser humano, um homem chamado Jesus, que é o Filho de Deus, ele chega na porta do céu ressuscitado, imaculado. Gente, ele morreu não porque ele tinha pecado, mas por causa dos nossos. Jesus não precisava morrer na cruz, ele é perfeito, mas ele morreu para salvar a mim e a você. E aí ele vai na porta do céu e diz, levantai, ó portais eternos, sobre as vossas cabeças. E aí um anjo lá do céu gritou, quem é? Eu vou achar uma hora o versículo para ler e meditar com você, mas diz assim, Jesus disse, o Senhor Deus Todo-Poderoso, invencível na batalha. Ele é o Rei da Glória. Era a senha, né,
para que o portal eterno se levantasse. E um homem chamado Jesus, pela primeira vez na história da raça humana, tornou para o céu. Para quê? Para cumprir todas as coisas que dele estava escrito no Antigo Testamento e no Novo, para salvar a raça humana que tinha sido perdida por causa do pecado de Adão. Por isso, gente, é inadmissível nós colocarmos a nossa fé em outro. Meu Deus, abre teus olhos, abra teu entendimento por amor da tua vida, porque você não vai ser salvo fora de Cristo. Não tem vida eterna fora. Por isso, São Paulo, olha o que ele diz daí no versículo 10. As dissensões na igreja de Corinto. O que é dissensões? Divisões. Olha o que acontecia no tempo do apóstolo Paulo. E ele falou tudo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não divisões, separações, dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido e o mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos, pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo. Né? Um grupo dizia, eu sou de Paulo. Aí outro grupo dizia, eu de Apolo, e eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Olha o que Paulo diz daí no 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foi duas perguntas que ele fez. Ou fostes batizados em nome de Paulo? Aí ele repreende a igreja e diz, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, e em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo, não de Paulo, de Pedro, ou de quem quer que seja, mas de Cristo, se não faça vã. Por isso é um detalhe, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, e eu creio que todos que vão me ouvir serão salvos, e eu não abro que você seja salvo pela fé em Jesus. Porque a palavra da cruz é loucura para quem se perdem, para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deus te abençoe muito. Pai, dá sabedoria, entendimento, conhecimento para todos, para que todos compreendam essas verdades, entendam pelo amor de Deus e definitivamente, nesse último tempo que a nossa vida, a nossa fé está única, firmada e única exclusivamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a cruz é de Cristo, a cruz não é de Paulo, não é de Pedro, não é de Apolo, não é de ninguém a não ser de Cristo. Meu Deus, salva todos que me ouvem, através do entendimento da Escritura que São Paulo nos dá hoje, para nós meditarmos, ouvirmos, questionarmos e entendermos que a Escritura é imutável. E aquilo que foi escrito está escrito, e nós não podemos mudar o que o Senhor determinou desde os tempos da eternidade. Que pela fé no Senhor Jesus, todo aquele que crê não vai perecer, mas terá vida eterna. Amém. Deus, você que crê, diga, Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu único Senhor e Salvador. A minha vida, a minha família eu consagro a ti, como também Paulo fez, como Pedro fez, como os discípulos fizeram, e seguiram a ti e unicamente a ti. Porque tu és, Senhor Jesus, quem santifica o homem para santo e para ser lavado dos pecados e para todos terem a vida eterna. Amém. E graças a Deus. Oh, glória a Deus. Santos, santos, você é santo. Você é santificado. Leia por amor da tua vida espiritual. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 em diante ali, fala claramente, gente. Mas sabe, lê, ouve essa palavra até você entender que você também é chamado santo e santificado pela fé
no Senhor Jesus Cristo, como Pedro foi, Paulo foi, todos foram. Graças a Deus por essa palavra. Hoje à noite eu preguei aos santos que vão me assistir e me ouvir na internet. Se alguém entrar e está na prisão, na cadeia, tem 20 homicídios, escute o que eu vou dizer. Se arrependa, seja santificado. Não importa os teus pecados, o quão ruim você foi e mal. O importante é se você se abominar no pó e na cinza e ver a desgraça de ser humano que você se tornou por influência de Satanás, porque você não é mal. Você não nasceu com uma arma na mão. Criança pura. Mas o diabo, as circunstâncias da vida que te fez levar a esse caminho de morte eterna. Mas você ainda tem vida e fôlego de vida e pode voltar para quem? Para Cristo Jesus. Se arrepende. Agora uma coisa, o que é se arrepender? Vai e não mates mais. Quem quer te matar dentro da prisão, você conversa com a pessoa, pede perdão para ele lá, se acerta e para com esse negócio aí. Não mata mais ninguém se tu quer ser salvo. Porque Deus também te chama para a vida eterna. Às vezes a sociedade julga e aponta o dedo para acha que é a escória da sociedade e cada um não vê os próprios pecados. Essa é que é a verdade. Quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos voltados para ti. Por isso essa é a realidade dos fatos. Quando pregamos o evangelho, pregamos aquilo que nós mesmos vivemos, né? Em muitos pontos, igual qualquer pessoa, e todo mundo é pecador e todo mundo precisa se arrepender, porque senão, gente, todo mundo vai se perder. No céu só entra quem se santifica, e eu termino dizendo essa live, a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Por amor da tua vida espiritual, se santifica. Larga o pecado, larga as coisas erradas. Você é de Deus, nós somos de Deus. Luta, tenha nojo, raiva, ira do pecado. Odeia o pecado, tenha nojo do pecado, abomina o pecado, mas ama a Deus. E ama-te a ti mesmo, porque Deus te chama para a vida eterna, não importa onde você esteja, no mais alto nível do pecado, da degradação humana. Se arrependa do pecado, se volta para Jesus, ele te recebe como filho. Aliás, ele te faz ser feito filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Na mesma hora que tu recebe ele te dá poder para você ser feito filho de Deus. E ele te lavando e você é santificado pela fé no Senhor Jesus. Deus abençoe todos os santos. Fica na fé aí. Você que está vivo, tá bom? Tá me ouvindo? Você é o santo de Deus nesse tempo presente. Os outros não estão mais aqui conosco. Pedro, Paulo, João, Lucas. Por isso hoje os santos que estão agora, aqui agora, devem se levantar e pregar o evangelho, porque nós fomos santificados pela fé no Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. É maravilhoso pregar o evangelho. Um grande abraço. Fica na paz de Cristo. Deus abençoe e durma como um santo. Amém? Uma pessoa alegre, feliz na presença de Deus. A vida eterna pela fé em Cristo. Deus te abençoe.